Olá, meus amigos do canal Arregui. Eu não vou fugir da mesmice, não. Nesta terça-feira, 16 de junho de 2020, eu parabenizo o Maracanã pelos seus 70 anos. Ainda que o estádio tenha sido desvirtuado, seja hoje uma arena moderna, mais ao gosto dos torcedores meio coxinhas, meio de cafezinho, de cappuccino, como diz o meu amigo Mauro César Pereira, o Maracanã é uma instituição, como tal, tem de ser preservado. O Wembley também foi reconstruído. Então, Maracanã é o Maracanã, um dos maiores templos do futebol mundial, talvez um dos 3 maiores, junto com o Wembley e com o Bernabéu, talvez aí, mas o Maracanã certamente está entre eles, não mais com aqueles públicos de 100, 200 mil pessoas, 150, 160, eu cobri vários jogos com esse número de público, mas ainda o principal estádio do país, o cartão postal, palco de Copas do Mundo. Muita gente está fazendo uma pesquisa, assim, o Globo fez, a Sport TV, Rede Globo e tal, o Globo fez uma mais legal, 70 jogos marcantes da história do estádio, eleito por um júri de pessoas. Eu não vou eleger aqui no meu canal, que tem comentários bem menores, 70 jogos, senão vocês vão ficar 10 dias vendo aqui a cara do Arregui falando do Maracanã. Não vou fazer isso, é loucura com vocês, já tenho respeito a vocês. Mas eu vou citar assim 5 jogos que foram marcantes para mim, Cláudio Arregui. Não vou incluir entre eles, já aviso desde então, a final da Copa do Mundo de 50, 16 de julho de 50, Brasil 1, Uruguai 2, aquele gol do Dija. Não vou incluir, porque eu não estava lá, eu nem era nascido. Eu nasci apenas 5 anos depois, pouco mais de 5 anos depois. Não vou incluir também a final da Copa do Mundo de 2014, Alemanha 1, Argentina 0 na prorrogação, gol do Guts, porque também não estava lá, estava na redação do Estado de Minas ainda como editor de esportes do jornal, editando na retaguarda, não estava presente, não senti o clima. Então eu vou ficar com 5 jogos em que eu estava presente. Vocês podem concordar ou não, muitos não vão concordar, mas são jogos que marcaram a mim. Cada um tem seus jogos marcantes. Eu poderia citar 70 aqui facilmente, vários outros. Né? Finais do Campeonato Carioca, quando eu já trabalhei no Rio, já estava morando no Rio, de 97, final do Carioca de 85, Fluminense e Bangu, 86, Flamengo e Vasco, 87, Vasco e Flamengo, 88, Vasco e Flamengo. Eu estava presente a todas essas finais. Todas essas finais eu vi a volta olímpica do campeão. Mas eu vou situar 5 jogos aqui. O primeiro deles, por ser a minha estreia no estádio. Eu já era jornalista, trabalhava na sucursal de Minas do JB, mas estava de férias no Rio, passando o mês de férias no Rio, em abril de 79. E fui com uma prima minha, Adriana, que é torcedora doente do Flamengo, ela ia na raça rubro-negra, um grupo de amigos, ela me conduziu, me levou pela primeira vez ao estádio para ver o jogo em que o Pelé vestiu a camisa do Flamengo, dia 6 de abril de 79, num jogo beneficente, em benefício das vítimas das enchentes em Minas Gerais, principalmente, teve no início daquele ano, e o Pelé jogou ao lado do Zico, Pelé com a 10, Zico com a 9. O adversário foi o Atlético Mineiro, já pronunciando ali uma rivalidade que se estenderia por pelo menos 3 anos seguintes. Para o atleticano até mais, se estende até hoje, mas o auge dela foi iniciou-se daquele jogo. Eram times meio irmãos, meio amigos, o relacionamento entre os dirigentes era espetacular, estavam sempre combinando amistosos, faziam amistosos anualmente ali, né? O Atlético e o Flamengo eram times realmente de gerações notáveis de jogadores, o Atlético do Reinaldo, do Cerezo, do Paulo Isidoro e tal. E o Flamengo do Zico Júnior, Leandro. O Reinaldo nem estava nesse jogo porque ele se recuperava da cirurgia no joelho que fez nos Estados Unidos. Pois bem, o Flamengo ganhou por 5-1 de virada. Né? O gol do Marcelo o gol do Atlético foi do Marcelo no primeiro tempo, Marcelo Oliveira. E o Zico ainda empatou de pênalti no primeiro tempo. E o Pelé saiu no intervalo, entrou o Cláudio Adão ao lado do Zico. E o Flamengo disparou no segundo com mais 2 gols do Zico. Cláudio Adão fez um, Luizinho das Arábias fez outro. Um show do Júlio César de Guelha pela ponta esquerda. Foi a primeira partida que eu assisti ao vivo no Maracanã. Como estreia no estádio, eu não sou torcedor do Atlético, mas também não sou do Flamengo. No Rio eu gosto mais do Botafogo. Meu time do Carioca, digamos assim, é o Botafogo. De qualquer forma, foi uma primeira vez, aquela imensidão de estádio me marcou demais. A segunda vez, o segundo jogo, dia 1º de junho,
No ano seguinte, em 80, novamente Flamengo e Atlético, decidindo o Brasileiro de 80. Por que você menciona esse jogo? Porque eu cobri, foi o meu primeiro jogo como profissional no estádio. Eu fui enviado pelo jornal no meio da torcida do Atlético para fazer reportagens sobre a viagem dos atleticanos, a saga de torcedores, para fazendo sacrifício para comprar um ingresso, para dormir na rua, chegar no na beira da praia, ficar de manhã, passar manhã na Praia do Leme. Eu, ao lado de um fotógrafo, Valdemar Sabino, o saudoso Mazico, fomos no meio da torcida do Atlético, meio incógnitos ali, sem nos apresentarmos. Só que quando chegamos ao Rio, nos apresentamos, fizemos a reportagem e eu fui incorporado à cobertura do jogo pelo editor Odemário Toguinhó. Foi o primeiro jogo que eu cobri na tribuna de imprensa profissionalmente, um jogo eletrizante, uma das 3 melhores, seguramente, finais de brasileiro de todos os tempos, para muita gente a melhor. E eu fico ali entre essa e o São Paulo e Guarani de 86, uma final de brasileiro eletrizante em que o título pendeu para um lado e para o outro o tempo todo. O Atlético entrou em campo campeão, porque havia vencido o primeiro jogo no Mineirão por 1-0, mas o Flamengo foi fazendo 1-0, o Atlético empatava com o Reinaldo, fazendo uma partida espetacular, jogou o segundo tempo no sacrifício, mancando, não podia ser substituído, porque o Atlético já havia esgotado a regra 3, mesmo assim, ele mancando, ele fez o segundo gol do empate, os 2 gols do Galo foram dele, né? E o Zico, voltando de uma semana de distensão, ele conseguiu entrar em campo depois de uma distensão que o tirou do primeiro jogo, ele entrou e fez o gol. O Nunes foi o herói da partida com 2 gols, o Zico foi um dos heróis por ter feito o segundo gol, o Nunes fez o primeiro e o terceiro. O Atlético reclama até hoje da arbitragem, realmente uma arbitragem confusa do Aragão. Não creio que tenha interferido no placar do jogo, mas interferiu, atrapalhou principalmente o Atlético em algumas jogadas, impedimento mal marcado, a expulsão do Reinaldo um pouco rigorosa, ele já estava de cartão amarelo e a única opção que ele tinha ali era tentar catimbar, retardar o jogo, porque ele era 1 a menos quase em campo ali. Então o Atlético teve a bola do jogo, em que o Pedrinho Gaúcho driblou o Raul no final do jogo, mas não teve pernas para concluir. O Marinho tirou quase acima da linha. Um jogo eletrizante, foi o meu primeiro jogo como profissional no estádio. O terceiro que eu relacionaria aqui é a final os outros 3 são de seleção brasileira. A final da Copa América de 89, tinha 40 anos que o Brasil não ganhava o título. Já havia ganhado 3 no Brasil, 19, 22 e 49. E o Romário fez 1-0 no começo do segundo tempo, um gol de cabeça, se antecipando ao zagueiro, um cruzamento do Mazinho da direita, ele de cabeça deu o título ao Brasil ali, um jogo marcante com mais de 100 mil pessoas, o Brasil fez uma bela partida, o Brasil jogou bem aquela final ali de Copa América ali, iludiu muita gente com aquele esquema de 3-5-2 do Lazzaroni. Quando os adversários aprenderam a enfrentar aquele esquema, o Brasil não soube sair da esparrela e fracassou na Copa do Mundo do ano seguinte diante da Argentina. Mas até aquele momento jogou bem e coroou sua grande atuação com esse gol do Romário. E o Romário seria personagem. E poucas semanas depois, no dia 3 de setembro, no mesmo ano, de 89, o 4º jogo marcante. Esse jogo, pelo que aconteceu fora do campo, o Brasil já vencia por 1-0 o gol do Careca, podia empatar para garantir sua classificação para a Copa da Itália, no ano seguinte, quando a fogueteira Rosinelli Melo soltou um rojão da Marinha, um sinalizador no campo. Ele entrou no campo e caiu atrás do Rojas, goleiro. Eu vi e todo mundo viu. Quando o sinalizador fez uma parábola, caiu no gramado atrás dele, pelo menos 1 metro atrás, e ele se atirou para trás nas chamas e fingindo ter sido atingido pelo sinalizador. E ele tinha um bisturi na luva. Ele confessou depois isso. Foi banido do futebol, o Rojas. Tinha um bisturi na luva, se cortou o supercílio, que sangra demais, e saiu carregado dramaticamente pelos companheiros. Uma semana depois, a FIFA puniu o Chile, deu a vitória brasileira por 3-0, puniu o Chile, tirou o Chile até da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, custou caro ao futebol chileno. Baniu o Aravena, o treinador, baniu o Rojas, o goleiro, e suspendeu-se por 5 anos o Astengo, que era o zagueiro do Grêmio. E o Astengo nunca mais jogou. Suspenso por 5 anos, já tinha idade já perto dos 30, parou de jogar por ali. E o Rojas, goleiro do São Paulo, deu prejuízo a São Paulo ali. De qualquer forma, um jogo marcante pelo que aconteceu fora do campo, aquela farsa toda vista por milhões de pessoas, milhares de pessoas no estádio, mais de 100 mil pessoas. E o 5º jogo, envolvendo novamente Romário, o Brasil e o Uruguai, o jogo que classificou a seleção brasileira em 1993, dia 19 de setembro, para a Copa do Mundo do ano seguinte, a volta do Romário. Miller levou o 3º cartão amarelo no jogo anterior,
contra a Venezuela em Belo Horizonte, e o Romário e o Parreira resolveu convocar o Romário, que estava meio afastado da seleção por ele, pelo Zagallo, por ter reclamado da reserva num jogo em Porto Alegre, amistoso contra a Alemanha. Romário voltou, assumiu as rédeas do espetáculo, foi o dono, comandou o espetáculo, jogou uma enormidade. Eu nunca vi um jogador jogar tanto numa partida no Maracanã, nas centenas de jogos a que assisti no estádio, e ele desequilibrou, fez 2 gols da vitória brasileira, que garantiram a vaga na Copa do Mundo, e foi o principal nome do Tetra no ano seguinte, elevando totalmente a moral dos jogadores da seleção dirigida pelo Parreira para o Mundial do ano seguinte, ali, consolidando aquela seleção como uma força. E o Romário foi o grande nome do noticiário, ele incendiou o jogo, o Brasil ganhou com bonito, uma bela exibição, 2 gols dele. Então foi o 5º jogo marcante que eu relaciono aqui. Então você faça os seus, não precisa concordar comigo não. Eu só estou dando uma pitacozinha aqui para homenagear este setentão da semana, que é o Maracanã. E só para encerrar, lamentando que apenas 2 dias depois esteja marcado um Flamengo e Bangu sem torcida, irresponsavelmente, no meio de uma pandemia do coronavírus. O futebol não podia voltar agora e vai voltar com Flamengo e Bangu. O Maracanã, setentão, em nome de sua história, de sua pujança, de seu significado no futebol mundial, não merecia esse retorno. É isso aí, meus amigos. Inscreva-se no canal RG.